Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Terapia Cognitiva Podcast. Meu nome é Giovanni Perger, sou terapeuta cognitivo, psicólogo e criador do portal www.tccparatodos.com. Esse é o último episódio da série de mini podcasts acerca do tema superação de obstáculos na aplicação de técnicas comportamentais. Antes da gente entrar no episódio de hoje, eu queria só retomar um convite para os associados, que é com muita satisfação que eu convido a todos a participar do primeiro encontro de supervisão com os associados do portal. Então esse vai ser um encontro de supervisão coletiva, que vai ocorrer através da internet no domingo, dia 30 de junho. Todos os associados que sejam ou médicos ou psicólogos, ou estudantes de psicologia ou medicina que já tenham cursado a disciplina de ética profissional, podem participar. Para ter uma breve ideia, a gente já tem por escrito, mas só retomando. O encontro, então, 30/6, 19 horas, horário de Brasília. Vai ser supervisionado um caso de um associado. A escolha desse caso vai ser por meio de sorteio. Então, o associado que tem interesse em apresentar o caso deve manifestar esse interesse a partir de uma ficha específica para tal até dia 16 de junho. Esse podcast está sendo lançado no dia 15 de junho, sábado. Então existe aí o prazo, quando for lançado esse podcast, ainda de 24 horas para manifestar o interesse em apresentar o caso. Para os outros que querem participar como ouvintes da supervisão, todos, sem exceção, precisam apresentar documentação ou o registro do CRM ou do CRP, e quem for aluno de psicologia ou medicina precisa então enviar o comprovante de já ter concluído a disciplina de ética profissional. O prazo para entrega desses documentos é no domingo, dia 23 de junho. Então, quem não enviar os documentos até essa data não vai poder participar nem como ouvinte da supervisão. Então, peço bastante atenção a esses prazos. Então, feito o convite do nosso primeiro encontro de supervisão, estou bem empolgado, os casos são bem interessantes, acho que vai ser uma ótima oportunidade de podermos conversar a respeito. Bom, o tema do episódio de hoje, então, talvez seja a situação mais temida dos clínicos quando propõem uma tarefa comportamental. O tema do episódio é quando o paciente, ao se envolver na tarefa comportamental, ele sente uma piora dos sintomas depressivos. Isso é mais comum de ocorrer quando a gente tem casos de uma depressão persistente, uma vez que quando o indivíduo está com o humor mais agudamente deprimido, há uma chance maior de ele sentir um prazer nas atividades realizadas e isso melhorar o estado de ânimo. Mas o indivíduo cronicamente deprimido, nós devemos lembrar que esse estado de depressão de longa data já tem uma consequência em termos biológicos, de modo que o envolvimento em tarefas pode exacerbar, no curto prazo, sintomas de exaustão e isso, por sua vez, estar associado a uma piora do humor. Vamos começar com aquela questão do que não fazer. Uma questão é a gente desacreditar no paciente. Não deve ser feito algo como atribuir que tudo isso é de ele não estar reconhecendo que está melhor, que talvez seja uma resistência dele em admitir estar sofrendo uma melhora. A gente deve tomar isso como sendo algo legítimo de ocorrer, embora obviamente não seja o nosso objetivo prescrever uma tarefa comportamental, certamente é passível de que isso ocorra. Também não deve ser feito
nós ficarmos simplesmente pressionando o paciente e fingindo que nada ocorreu, como se nós estivéssemos dessa forma estimulando ou até desejando a piora dos sintomas que o paciente tem. E, obviamente, algo que não deve ser feito é nós simplesmente desistirmos das tarefas de casa. Então, em resumo, o que deve ser a nossa abordagem diante dessa piora dos sintomas quando ele se envolve em atividades? A gente deve levar essas limitações que a depressão impõe em consideração ao discutir qualquer assunto relacionado. A gente não pode esquecer que a depressão sim envolve uma redução nos níveis de energia, e essa redução objetiva nos níveis de energia deixa o paciente mais predisposto a ter uma frustração ao realizar tarefa. Então a gente vê aí que o problema, além da falta de energia, tem a ver com uma discrepância quanto às expectativas que são estabelecidas pelo paciente e às vezes por nós mesmos. Então o que a gente deve levar em conta é que o nível esperado de performance para esse momento depressivo deve ser condizente com esse estado fisiológico energético que o paciente tem. Ou seja, nós vamos fazer uma correspondência e vamos ajudar o paciente a entender que isso é a alternativa, que nós já vamos discutir como. Obviamente, uma estratégia que sempre é possível de ser colocada em prática é, para o paciente não se sentir sobrecarregado, nós fazermos uma tarefa maior em subtarefas que possam ser mais manejáveis. Então, um exemplo típico ocorre quando um paciente tem que fazer, por exemplo, o trabalho de conclusão da faculdade, e daí pensar em fazer o trabalho de conclusão ao todo é esmagador. E nós abordarmos com o paciente a ideia de que não precisa pensar em fazer o trabalho, pode focar em escrever a introdução, ou este elemento da introdução tende a ter uma sensação de frustração menor uma vez que a tarefa é cumprida. Além disso, outra boa ideia é a gente retomar aquela questão de não ficar debatendo o pensamento que o paciente tem no sentido de descobrir a veracidade dele, mas sim retomar e redirecionar o paciente a refletir o efeito que esse pensamento tem sobre o humor e sobre o nível de realização que ele tem. E não vou cansar de enfatizar esse aspecto, que não se trata de discutir se o pensamento está certo ou se ele está errado, no sentido de o pensamento que contribui para que, diante da tarefa, o humor piore, uma vez que esse pensamento pode ter uma série de dados de realidade. Nós não vamos estar procurando pelo pensamento correto, nós vamos estar procurando pelo pensamento que é funcional. E nesse sentido, o que nós vamos direcionar o nosso questionamento é o quanto que o paciente estar tendo pensamentos relacionados a uma alta expectativa de performance estão ajudando ele ou não a alcançar os seus objetivos. O paciente tipicamente pode ser resistente quando a gente coloca essa ideia: vamos ajustar o nível de expectativa do teu desempenho para o estado de depressão, que é acompanhado sim de uma redução objetiva nos níveis de energia.
Diante disso, o paciente pode achar que estamos sendo excessivamente condescendentes e que, se nós reduzirmos o grau de expectativa quanto ao seu desempenho, nós estaremos estimulando a mediocridade. Portanto, nós não vamos entrar numa questão de se é medíocre ou se não é. Nós vamos estar fazendo uma análise eminentemente prática e, ao mesmo tempo, empática, questionando o paciente. Tu manter o teu nível de expectativa num nível que não considera o estado deprimido está de fato ajudando a que tu consiga realizar as atividades que tu te propõe? Ou o efeito que isso tem tido tem sido o outro? Então aqui a gente deve ter em mente que a realização das atividades não é o fator que piora o humor. Sim, realizar atividades pode levar a uma sensação de curto prazo, de perda de energia e etc. Porém, a gente vai ter questão de uma discrepância entre, por um lado, a expectativa que o paciente tinha de ter um desempenho equivalente ao que ele tinha quando não estava deprimido, versus o desempenho que objetivamente ele tem. Que, aliás, diga-se de passagem, muitas vezes não é sequer baixo, ele é ausente. E isso nós vamos discutir em outros momentos. O que são os mecanismos que levam o paciente a, ao invés de fazer um pouco, acaba indo para o extremo de não fazer nada. Portanto, aqui eu quero ressaltar mais uma vez que, enquanto terapeutas, nós vamos retomar de maneira importante o modelo cognitivo, a psicoeducação em relação a ele, ao colocarmos que não estamos entendendo que a depressão é simplesmente um produto da mente, no sentido de produto de algo que não é palpável, e uma vez que não é palpável, seria, em tese, manipulável de maneira bastante fácil. Não. Antes disso, nós vamos colocar que o entendimento é em todos os sentidos, que além do elemento cognitivo, nós temos o elemento biológico, e não levar em consideração esse elemento biológico vai fazer com que não haja outro resultado possível que não um nível menor de performance daquele que seria esperado. Então, exemplos simples que podem ser colocados em consideração é um indivíduo que tenha, por exemplo, um problema de visão, miopia, hipermetropia ou algo do gênero. Se esperaria que ele tivesse um nível de performance igual, ele tendo ou não tendo os óculos? Então, nesse caso, nós usamos o exemplo de algo que tem claramente uma origem biológica para mostrar que, sim, isso deve ser levado em consideração. Claro que, nessa situação, tipicamente o paciente pode dizer: ok, mas isso é uma besteira, afinal de contas, o óculos é o indivíduo apenas colocar que está resolvido o problema. Já eu, por outro lado, uso antidepressivos em combinações diferentes, em associações cada vez com doses mais elevadas, e não melhoro. Então não é uma questão de que eu simplesmente estou com algo biológico, porque eu já estou fazendo a minha parte. E esse é um argumento potencialmente danoso para a nossa argumentação. E, mais uma vez, se a gente entrar nesse jogo de que, bom,
ele está há muito tempo deprimido, portanto ele tem que agora dar um jeito, vai fazer com que a gente repita o ciclo. Ou seja, não autorizando, mas sendo conivente com um nível elevado de expectativa, nós vamos acabar fazendo com que o paciente se frustre e tenha, portanto, uma piora nessa sintomatologia que ele teve. Uma pergunta geral, então, que nós vamos colocar para o paciente ao focarmos a atenção nos efeitos do pensamento e não na veracidade ou não dele, envolve algo como: quando tu pensa que seria muito pouco isso e, portanto, não tem muito valor, afinal de contas tu deveria estar fazendo isso mais. Que tipo de pensamentos tu tem? Ou melhor, nessa situação específica, o que passou pela tua cabeça? E, uma vez o paciente relatando, nós vamos colocar: isso que tu pensou nessa situação, te parece que é um pensamento que merece ser cultivado? Certamente, uma resposta típica para essa situação é: não, mas o pensamento simplesmente vem. E nós, obviamente, não vamos fazer com que o paciente faça um esforço para banir um pensamento, algo que sabidamente está fadado ao fracasso. Mas nós vamos trabalhar com a ideia de que, será que mesmo com este pensamento de exigência automático, não é possível ter um outro pensamento que é voluntário, no sentido de que, bom, mesmo o meu automatismo achando que é pouco, eu posso reconhecer os benefícios que isso tem? E aqui, enquanto terapeutas, nós vamos ter um argumento a nosso favor, no sentido de que o paciente vai colocar que mas é pouco. E o nosso argumento poderoso vai ser: não vamos fazer um julgamento, vamos comparar as duas opções objetivas, as duas opções concretas que estão ocorrendo. Fazer pouco versus fazer nada. Olhando dessa perspectiva, o que se parece? Então, daí assim, a gente consegue fugir um pouco daquela discussão abstrata em tese e daí realmente partir para a discussão mais frutífera, que envolve o quanto que o paciente vai se beneficiar em ceder a esses pensamentos exigentes, tipicamente conhecidos então como pressuposições depressiogênicas.